Para esse projeto, iremos utilizar o aplicativo Círculo Unitário Trigonometria. Esse aplicativo ele irá nos servir como suporte das aulas de conceitos básicos de trigonometria. Esse aplicativo ele é legal também para quem vai fazer Enem, concursos públicos, vestibulares, porque ele permite uma visualização real do círculo trigonométrico e suas funções. Com esse aplicativo, nós podemos visualizar a circunferência por completo. Ele nos permite visualizar os ângulos, os arcos, os quadrantes, os sinais. Também nos permite visualizar os gráficos das funções. Nós temos fórmulas de todas as funções disponíveis no aplicativo. E nos demais a gente vai aprender durante o projeto. Para início, iremos iniciar diferenciando circunferência e círculo. Vamos saber qual a diferença entre círculo e circunferência. Aqui nessa engrenagem nós temos a opção de colocar as funções, temos a opção de colocar os valores, das funções, temos a opção de colocar o comprimento do arco. Então eu vou colocar aqui o comprimento do arco para a gente entender o que é uma circunferência. Se a gente partir de 1 e 0, as coordenadas 1 para x e 0 para y, no sentido anti-horário, a gente observar esse percurso que esse arco está fazendo, quando ele fizer essa volta completa e ele chegar novamente no zero, então nós temos uma circunferência. A circunferência, ela é o contorno de um círculo. Por que ela é o contorno de um círculo? Porque tudo que está no interior dessa circunferência é chamado de círculo. O círculo ele é considerado a área da circunferência e ele é delimitado pela circunferência. A circunferência podemos calcular ela pela fórmula. Eu vou colocar aqui a fórmula pela fórmula C, que é o comprimento, que multiplica 2π, que multiplica o raio. Ou seja, o tamanho da circunferência ela vai depender do tamanho do raio. Agora que já entendemos o que é uma circunferência, vamos aprender o que é um arco. O arco geométrico nada mais é do que uma parte da circunferência que está sendo delimitada por dois pontos. Ou seja, se eu escolher dois pontos quaisquer, por exemplo, se eu escolher dois pontos quaisquer, escolho aqui esse ponto e esse ponto. O arco é essa parte que está sendo delimitada por esses dois pontos. Ou seja, o arco seria essa parte que está sendo delimitada por dois pontos. É uma parte da circunferência. Nós temos esse tipo de arco e também nós temos o arco nulo, que é quando coincide dos pontos eles estarem no mesmo lugar. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui, eu vou colocar um menor aqui, bem menor aqui, só pra gente... Então, nós temos esse ponto
rosa e esse ponto laranja. É como se fosse dois pontos, nomenclatura diferente, mas que eles estão no mesmo lugar. Então, a gente considera como arco nulo. O comprimento de um arco, ele é proporcional à medida do ângulo central, ou seja, para cada arco existente na circunferência, temos um ângulo central correspondente a esse arco. Quando falamos em medidas, estamos falando da medida do ângulo, ou seja, a medida angular. Geralmente se usa as unidades como grau e radiano para calcular essa medida. Quando falamos em comprimento, estamos nos referindo à medida do arco. E para medir o comprimento do arco, se usa as unidades metro, centímetro, quilômetro, ou seja, as unidades que se calcula o comprimento. Então, aqui, voltando no ângulo central, nós temos dois pontos, por exemplo, nós temos esse ponto aqui, o chamado de ponto A e ponto B. À medida que nós temos a abertura desse arco, nós também temos o raio, e por esse raio nós temos também a abertura de um ângulo, que é chamado de ângulo central, que esse ângulo ele é correspondente a esse arco. Ou seja, para todo arco existe um ângulo correspondente a esse arco. As medidas de arcos e ângulos, elas variam. Elas vão de 0 graus ou 0 radiano, que é quando o arco é nulo, e vai até 360 graus ou 2π, que é onde o arco percorre uma volta completa na circunferência. A medida do arco depende tanto do tamanho da circunferência quanto do tamanho do arco. Então, nós temos, por exemplo, um triângulo. Vou desenhar aqui dois pontos, aqui no 60 graus e no 0 graus. Nós temos aqui esse raio e esse raio. Nós temos esse arco e temos esse ângulo, ou seja, o ângulo correspondente ao arco. Esse arco, ele é chamado de L. Ele é chamado de L. E nós temos aqui o raio. A fórmula para calcular esse arco é dado por L é igual a alfa vezes o raio, onde L é o comprimento do arco, o alfa é a medida do arco em radiano e o raio. Vamos falar também um pouco sobre a circunferência orientada. A circunferência orientada é o seguinte: o arco tem origem nas coordenadas 1, 1 e 0, 1 para x e 0 para y. No sentido horário,
no sentido horário, o percurso é considerado um percurso positivo. E no sentido anti-horário, o percurso é considerado um percurso negativo. No sentido anti-horário, percurso positivo, e no percurso horário, no sentido horário, o percurso a ser percorrido é o percurso negativo. Vamos falar um pouco sobre a circunferência trigonométrica de raio unitário. O seu centro é também a origem do plano cartesiano, que é 0 e 0. A circunferência trigonométrica, ela possui o eixo y e o eixo x. O arco inicia nas coordenadas 1 e 0. No sentido anti-horário, ele é positivo. E no sentido horário, ele é negativo. Esses eixos x e y, eles dividem a circunferência em 4 partes. Em 4 partes iguais e congruentes, chamadas de quadrante. Partindo do sentido anti-horário, iniciando no 1 e 0, nas coordenadas 1 e 0, nós começamos a contar os quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante, deixa eu colocar aqui, o primeiro quadrante, nós temos o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante estão os arcos que medem de 0 graus até 90 graus, isso em graus. Em radiano está entre 0 rad até π sobre 2 rad, que no caso seria 180 por 2, que dá 90 graus. No segundo quadrante estão os arcos que medem 90 graus até 180 graus, isso em graus. Em radiano é π sobre 2 até π. Como aqui tá em cima, apagou, eu vou escrever aqui. Então, aqui é π, aqui é π sobre 2. No terceiro quadrante, nós temos os arcos que medem de π até 3π sobre 2, isso em radiano, e em grau de 180 graus até 270 graus. No quarto quadrante, nós temos em graus de 270 graus, os arcos que medem esse valor entre 270 graus até 360 graus, e em radiano de 3π sobre 2 até 2π. As medidas de arcos de circunferência em graus e em radianos, elas são diretamente proporcionais, ou seja, existe uma razão entre 360 e 2π, isso é o mesmo que 180 graus por π. Por essa razão é que nós conseguimos usar a regra de 3 simples
para converter graus em radiano e radiano em graus. Vamos falar também sobre arcos côngruos. Toda vez que o ponto da circunferência for o mesmo ponto para dois arcos diferentes, por exemplo, 0, 0 e 2π, chamamos esses arcos de arcos côngruos ou congruentes. Todos os arcos congruentes, eles diferem entre si de um múltiplo de 2π, que é o comprimento de cada volta. A fórmula dada para calcular a medida desse arco é x é igual a alfa é o ângulo, mais 2π, vou colocar 2π. 2π é a quantidade de voltas que ele vai dar a mais antes de parar no arco que não completa a volta, os 360 graus. K vai ser a quantidade de voltas. 2π vai ser a volta, 360. Esse K vai ser quantas voltas eu vou dar no círculo. Se é uma, se é duas, por exemplo. Se eu usar o ângulo de 45 graus, por exemplo. Então, eu vou ter o ângulo de 45 graus. Marcar ele aqui no arco. E eu posso dar uma volta, duas voltas, 3 voltas. Quantas for necessárias. Essas voltas, no caso seria a quantidade de voltas, ela vai ser representada pelo K. E π é porque o valor da volta é 360. E em radiano é 2π, então por isso 2π. E K é a quantidade de voltas e alfa é o ângulo que você para. Por exemplo, eu dei 3 voltas e parei ainda no 45. Então, esse é o ângulo. Para representar a quantidade de volta, K precisa ser um número inteiro, porque ele vai representar a volta completa. Então, ele precisa pertencer aos inteiros. Porque como é volta completa, ele não pode ser valor fracionado. Por isso, ele pertence aos reais. Vamos utilizar a regra de 3 para trabalhar a convenção. Então, temos um arco que mede π sobre 6 em radiano. Eu quero transformar esse arco em graus. Então, eu tenho aqui o arco. O arco mede π. Eu vou escrever aqui porque é pequeno. π sobre 6. Então, eu quero esse valor em graus. Então, basta eu lembrar que π é igual a 180 graus. Então, se eu tenho... Eu já vou deixar isso aqui. Vou tirar um tracinho aqui. Vou deixar assim. Se π está para 180 graus e eu quero π sobre 6, então, em graus eu tenho x. Eu multiplico o cruzado. Eu vou ter que xπ é igual a π sobre 6, que multiplica 180. Eu já vou dividir aqui 180 por 6, que vai dar 30. Então, vai ser 30 que multiplica π.
Como eu tenho π multiplicando dos dois lados, eu posso simplificar e vou ter que x é igual a 30 graus. Então, a gente usa a regra de 3 para trabalhar a conversão. E lembrando que sempre π é igual está sempre para 180 graus e que 2π está para 360. Poderia utilizar o 360? Poderia. Seria mais conta, mas utilizando o 180 é porque eles são equivalentes. A diferença é que você vai ter números menores utilizando π igual a 180 graus. Então, é isso.